Ô pessoal, tudo bom? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre a estrutura da internet, né? Muitas pessoas algumas pessoas dizem que a internet ela é dividida em camadas, outras dizem que não é, né? Algumas fundamentam o que diz, outras não fundamentam. E eu vou dar a minha opinião sobre essa estrutura que dizem, né? E a minha opinião é o seguinte, a internet ela é sim dividida em camadas, certo? Cada camada com sua responsabilidade e conteúdo, né? E eu vou tentar provar para vocês o que eu estou dizendo, beleza? Então, bora lá. Aqui eu tenho dois sites, Onion, e nós vamos tentar acessar esses sites pelo Tor Browser e pelo Chrome. O Tor Browser, todo mundo sabe que ele é um derivado do Firefox, ele é baseado no Firefox, né? E através dele você consegue acessar a Deep Web, né? Todos nós sabemos disso. Vamos mesclar a Deep Web como um todo e vamos deixar apenas a rede Tor, né? Vamos falar aqui da rede Tor. Eu acredito que cada pessoa tem o seu pensamento sobre isso, alguns é meio embaralhado, meio confundido, né, com o que as pessoas dizem, mas todo mundo sabe um pouquinho sobre a Deep Web, né? Então, bora lá. Por que eu acredito que a Deep Web é dividida em camadas? Por quê? Eu vou acessar agora aqui esse site pelo Tor e o mesmo site pelo Chrome, beleza? Pelo Tor já acessou, pelo Chrome ainda não. Estou conectado na internet normalmente, certo? E pelo Tor já é possível ver o conteúdo da página. No Chrome não acessou e nem vai acessar, beleza? Então, pessoal, eu vou pegar um exemplo que todo mundo tem conhecimento, que é o torrent, beleza? O torrent, quando você faz download de um filme via torrent, você não está baixando de um servidor, de uma empresa registrada e etc. Não. Você vai estar baixando o torrent de um outro computador na internet, beleza? Exemplo, você vai baixar um filme e aquele mesmo filme está disponibilizado em 1 milhão de máquinas ao redor do mundo. O mesmo filme. Quando você for baixar aquele filme, você vai pegar partes de todo mundo que está disponibilizando aquele filme, certo? Então, a partir daquele momento, você está utilizando uma rede privada, né? Ela é uma rede privada, aquilo é uma camada da internet. Por que é uma camada da internet? Porque você nunca vai conseguir pesquisar um filme no Google, o torrent por si só. Eu não estou falando do torrent, aquele arquivozinho .torrent, não. Eu estou falando o link do torrent, o link magnético do torrent. Você não vai conseguir achar ele em uma pesquisa, porque ele foi montado em um computador. Exemplo, você tem um torrent aqui no seu computador, e aí você disponibiliza um arquivo para torrent, beleza? Para ser baixado via torrent. Aquele arquivo vai ser disponibilizado na sua máquina. Quando a sua máquina estiver desligada, ninguém consegue baixar da sua máquina, beleza? Um exemplo. Então, nesse caso, o Google ele não consegue indexar esse link, ele não consegue indexar esse dado, porque ele está na sua máquina local, certo? O site Onion nem carregou no Chrome, né? Agora a gente vai sair um pouco do torrent, que eu falei apenas para vocês entenderem esse conceito de camada, né? Agora eu vou explicar para vocês essa questão do Onion. Por que no Tor eu vou acessar um site aqui no Tor, certo? Por que no Tor eu consigo acessar o site Onion e no Chrome eu não consigo acessar o site Onion? Exemplo. Quem aqui de vocês, alguns de vocês já devem, eu tenho inclusive um vídeo falando sobre I2P, certo? O que é o I2P? O I2P, ele transforma, um exemplo, ele transforma a tua máquina em um roteador,
Aquele roteador, ele vai rodar todos os túneis, ele vai te exibir as pessoas com quem você vai se conectar e etc. Através dessa, vamos botar tecnologia para ficar uma coisa mais simples de vocês entenderem. Através dessa tecnologia do I2P, desse recurso, desse serviço, dessa aplicação, você vai conseguir se conectar à camada do I2P. Você vai conseguir se conectar à camada do I2P. Né? Então, já vem aquela pergunta, por que o cara então diz, por que a pessoa diz que a internet ela não tem camadas, é apenas uma coisa só? Então, por que eu não consigo acessar um site Onion pelo Chrome, né? Por que não consegue, se é uma coisa só? E por que eu acredito que é dividido em camadas? Vamos pegar o caso novamente do I2P. Eu instalo o I2P na minha máquina e mais 150 mil pessoas instalam na máquina delas. A partir daquele momento, nós vamos ter uma rede colaborativa privada. Por que privada? Porque o Chrome não pode acessar. Vai conseguir acessar apenas quem tiver o roteador e as configurações de túneis, etc., na máquina. Então ele vai ter acesso a essa rede privada, onde cada usuário é um nó na rede, certo? Quem quiser entender um pouco de nó, é só dar uma estudada básica em árvores binárias, etc., vai falar muito de nó, né? Então essa rede colaborativa do I2P, ele nada mais é de que um conjunto de nós, um conjunto de pessoas conectadas que formam aquela camada. E ninguém consegue acessar de fora aquela camada. Exemplo, uma vez que eu rodo o I2P na minha máquina, que eu deixo ele funcional, eu não vou conseguir acessar o Google dali. Por que eu não vou conseguir acessar o Google dali? Porque não existem servidores do Google na camada I2P. Não existem servidores do Google na camada I2P. Então eu não consigo acessar o Google quando eu estou rodando o roteador do I2P na minha máquina. Entende? Então isso são camadas. Não existe a possibilidade de você negar isso, né? Então é dividido em camadas, sim, beleza? E cada camada tem suas particularidades. Vamos voltar para o I2P. Rodo o I2P na minha máquina, deixo o roteador funcionando, e aí eu vou e disponibilizo um site na minha máquina, porque ele te dá essa possibilidade de web server. Eu disponibilizo um site na minha máquina, certo? E aquele site só vai ser visto por quem está na rede, por quem faz parte, por quem é um nó nessa camada da rede 2P. Então, todos que tiverem na rede 2P, sendo um nó na rede de 2P, na camada I2P, vai conseguir ver o site que está no meu computador. Aí o cara pode dizer, mas o Google tem um serviço de indexação de site e eu posso ir lá, pegar o teu link e colocar no Google para o Google indexar. Daqui 3 dias ele vai indexar? Não. Daqui 100 anos ele vai indexar? Não. Daqui 1 bilhão de gerações ele vai indexar? Não. Por quê? Porque aquele link está na minha máquina. Aquele link faz parte de uma camada que está na minha máquina. Aquele link ele faz parte de uma camada onde apenas aquelas pessoas daquela camada vão conseguir enxergar. Então eu não consigo nem ver uma possibilidade para me afirmar que a internet não é dividida em camadas. Ela é dividida em camadas, sim, e você só consegue acessar o que você tem recurso para isso, beleza? Por que o Tor é um navegador que acessa praticamente todas as camadas? Tá aqui nós temos um Onion e nós temos um .com.br. Porque o Tor ele foi baseado em Firefox e ele tem entre as suas funções, o seu escopo de estrutura, a sua estrutura, os seus códigos, ele tem funções para acessar a Deep Web. Então você vai acessar a Deep Web e você vai acessar a internet convencional, a camada convencional da internet que todos nós temos acesso naturalmente. Ligou o computador, clicou no seu browser, você já vai ter acesso à internet, Facebook, Google, baixa aqui, enfim. Entende? Então, por isso que o Tor browser consegue acessar a internet. Ele consegue, ou melhor, consegue acessar essa camada da internet e as outras. Ele tem estrutura para isso. Beleza? Então, pessoal, essa é a minha ideia sobre internet. Na minha humilde opinião,
assim como eu respeito as outras opiniões, espero que respeitem a minha, e eu acredito cegamente que a internet é sim dividida em camadas. Imaginem vocês duas empresas, Honda e Yamaha. Vamos dessas duas empresas, Honda e Yamaha. São empresas diferentes, servidores diferentes, estrutura diferente. Você acha que só pelo fato delas serem concessionárias, um funcionário vai conseguir pesquisar no banco de dados da outra? Não. São empresas diferentes. Cada uma é uma camada diferente, entende? Então a mesma coisa acontece na internet. Os sites, esses sites Onion, por exemplo, eles estão em uma camada, em uma rede, uma estrutura totalmente diferente da internet convencional que nós temos. Quem entende o mínimo de Deep Web ou de rede, estrutura de redes, né, quem já estudou isso, ele vai saber, se ele já buscou conhecer como que cria um site na Deep Web, ele vai saber que não existe a possibilidade de dizer que a internet é uma coisa só. Ele vai saber que a internet é dividida em camadas. Porque, ora, eu pego um site na internet convencional, vou criar um site, www.2x.com.br. Vou precisar de uma hospedagem e vou precisar de um domínio, beleza? Vamos supor que eu hospede na local web, um exemplo. Vou lá, coloco na local web, que eles têm os servidores ao redor do mundo, se não me engano tem aqui também em São Paulo, enfim. Vou lá e coloco o meu site. Aquele site vai estar disponível num grande servidor para essa camada convencional da internet. Ele vai estar em vários servidores sendo replicados. Vocês vão ter acesso ao meu site. O Google talvez de imediato não tenha, porque ele precisa indexar esse dado, mas eu posso ir lá e fazer a indexação manual, beleza? Então, todos vão ter acesso ao meu site. Você vai poder acessar o meu site de qualquer lugar, de onde você esteja, beleza? E agora vamos para a rede, vamos para a camada I2P, um exemplo. Eu vou lá, registro um domínio, rodo o roteador na minha máquina. Primeiro, quando eu for colocar a minha página online, eu não contrato nem hospedagem. Na rede 2P, eu deixo essas páginas no meu computador, rodando no meu computador. Entende? Aí o cara vai falar, mas eu posso fazer isso também na camada convencional. Lógico que pode. Se você tiver um IP dedicado, com algumas portas abertas, você pode deixar a sua máquina, o seu desktop, o seu notebook, como um servidor web e ter seu site ali. Você pode fazer isso. Qualquer pessoa na camada convencional vai conseguir acessar. Agora, levando em consideração que a internet é dividida em camadas, quem está na camada I2P não consegue acessar o teu site. Assim como quem está na camada convencional não consegue acessar os sites da camada I2P. Por quê? Porque é uma camada separada. É um organismo separado. É um conjunto de nós que formam uma rede. Essa rede, ela é uma camada composta por nós, várias pessoas colaborando umas com as outras para que exista um fluxo de dados. Vocês entendem isso? Então, pessoal, eu não consigo nem ver a possibilidade de dizer que a internet não é dividida em camadas, certo? Eu vou fazer uma outra demonstração para vocês. Eu tenho o I2P instalado na minha máquina. Vou rodar ele agora. Beleza? Pronto, ele vai abrir o... pessoal, estou voltando aqui de novo, beleza? Eu startei o roteador da camada I2P na minha máquina, beleza? E agora eu estou habilitado, agora eu faço parte, agora eu sou um dos nós que compõem a camada I2P, certo? Eu faço parte dessa camada agora. Agora eu consigo trafegar entre conteúdos da camada I2P, né? Então eu consigo visualizar os sites, eu consigo postar coisas aqui, eu posso deixar um site online, eu posso fazer diversas coisas a partir da rede, da camada I2P. Por quê? Porque agora eu faço parte como um nó nessa rede, certo? Quando eu falo de nó, pessoal, e levando em consideração de que eu preciso de mais pessoas nessa rede para eu ter um conteúdo para acessar, nós podemos pensar nessa rede como uma rede colaborativa,
beleza? Sim, ela é uma rede colaborativa, porque eu preciso de mais pessoas online nessa rede para que eu possa conectar nela, para que eu possa ter acesso a ela, ao conteúdo dela, porque a internet nada mais é do que conteúdo. Se eu não tiver conteúdo, não tem sentido de internet, não é verdade? Então tá aqui, ó, tô conseguindo acessar os sites I2P tranquilamente. Tô aqui, tô acessando, beleza? O Google já deu uma bichada aqui, certo? O Google. Então, pessoal, para encerrar aqui o meu raciocínio, eu vou fechar aqui, acho que não tem mais sentido, isso aqui tá aberto, já encerrei aqui, né? Foi já escrito também. Vou mostrar aqui uma parte gráfica. Isso aqui é o Cisco Packet Tracer, para quem quiser aprender, configurar e tal. É uma coisa bem básica. Eu tenho um vídeo também ensinando a mexer. Isso aqui é incrível para você montar a sua rede e ter uma visão da sua rede. Né? É incrível isso aqui. Tem todos os equipamentos, ferramentas, tem tudo. Enfim, bora lá. Pessoal, visualizem isso aqui, ó, essa parte aqui que está em vermelho agora. Isso aqui, ó, toda essa parte aqui, como sendo a internet convencional, certo? Aqui eu tenho servidores que são conectados a computadores, terminais, eu tenho um aparelho VoIP aqui, eu tenho um roteador sem fio que está disponibilizando para um laptop, eu tenho um servidor DNS, eu tenho várias coisas que estão interagindo entre si. Então, daqui dessa máquina aqui, que eu acabei de abrir ela aqui, ó, eu vou conseguir enxergar uma máquina que está aqui, em outra rede. Por quê? Porque elas fazem parte da mesma camada. Vamos ter isso como a camada convencional da internet, certo? Essa é a camada convencional da internet. Então eu consigo ter acessos. Eu crio um site aqui, ó, eu criei um site aqui, nesse servidor, um exemplo, eu vou conseguir acessar ele daqui, porque nós estamos na mesma internet, na mesma camada da internet, dizendo melhor, né? Vamos estar na mesma camada da internet, certo? Então eu vou conseguir visualizar esse site, eu vou conseguir visualizar os servidores de hospedagem, servidores de domínio que me fornecem acesso a esse site. Eu vou conseguir livremente, porque eu tenho acesso, eu faço parte dessa mesma camada, entende? Agora eu crio um site aqui, vamos ter essa aqui como a Deep Web, pronto, vamos generalizar, Deep Web, certo? Isso aqui é a Deep Web. Eu crio um site aqui, certo? Como que aqui eu vou ter acesso a esse site aqui se eu não tenho ligação nenhuma entre eles? Entende? Se fosse apenas uma camada só, eu conseguiria ter, como é aqui. Veja, aqui está tudo interligado, ó, eles estão interligados, está tudo interligado. Isso aqui, ó, está tudo interligado. Então, daqui eu consigo acessar aqui. Agora, como que eu vou acessar dessa camada se eu não tenho nenhuma ligação com a rede externa, com a camada convencional? Como que eu vou ter acesso? Entendeu? Aqui é uma rede colaborativa fechada, privada, onde apenas quem tem estrutura consegue acessar ela. Que estrutura é essa que eu estou falando? Você vai lá, exemplo, você roda o I2P, você vai fazer parte da camada I2P e você vai poder trafegar na rede I2P normalmente. Você vai poder solicitar sites, você vai poder enviar requisições e receber informações normalmente, porque você faz parte daquela rede. Agora, como que você descobre um site em computador tal da I2P e quer acessar ele na convencional, se não existe ligação nenhuma entre elas, se o Google não sabe onde essa informação aqui vai estar, se ele não sabe indexar essa informação, se o Bing não sabe, né? Então, se o seu provedor de internet não sabe dessa conexão, porque você não está fazendo parte da rede convencional da internet, não está. Você não está fazendo parte. Você está fazendo parte da sua camada. Se você está na camada convencional, você tem acesso aos conteúdos da camada convencional. Se você está na camada I2P, você terá acesso aos conteúdos da camada I2P. E assim sucessivamente, certo? Então, pessoal, essa é a minha humilde visão sobre a estrutura da internet, as divisões da internet. Né? Eu não fiz nada para vocês aqui
que eu não provasse ao longo do vídeo, né? Tudo que eu fui fazendo, eu fui mostrando, fui provando, né? Habilitei a rede 2P, vocês viram que o Google estava fora do ar, certo? Vocês viram que eu conseguia acessar sites da rede 2P, beleza? E outra, isso vocês podem fazer na máquina de vocês mesmo, viu? Né? Isso aqui não é exclusividade minha, não. Vejam os vídeos que eu gravei já de configuração da rede 2P, configure bem configurado, façam o procedimento normal, acessem, sejam um nó dessa rede, dessa camada I2P e tentem acessar qualquer outro site. Vocês mesmo podem fazer esse teste aí sem problema nenhum, viu? Sem problema nenhum. Então, pessoal, essa é a minha humilde visão, beleza? Na minha humilde visão, a camada I2P jamais será vista na camada convencional da internet, justamente pelo simples motivo de que existem sim camadas na internet e você vai escolher por onde você vai trafegar. Né? Aquele negócio de trafegar anonimamente na Deep Web, vamos dizer assim, é verdade? É verdade, lógico que é verdade. A partir do momento que você acessa pelo Tor, exemplo, Tor Browser, você vai estar sendo os teus identificadores, os teus dados de identificação da tua máquina na grande rede, eles vão estar sendo embaralhados, eles vão estar sendo criptografados pelo navegador. Quando você acessar essa rede Tor, você já vai entrar como um usuário praticamente anônimo. Não existe a possibilidade, ou é muito extrema, de te descobrirem dentro dessa internet, dentro dessa camada da internet, certo? A mesma coisa acontece com o I2P. Quando você acessa, quando você starta o servidor I2P, que você faz o seu acesso, automaticamente o roteador de configuração criptografa os teus identificadores, a tua identificação e te lança para a rede, para a camada I2P. Então, dentro dessa camada, vai ser praticamente impossível saber quem você é, de onde você está falando, certo? Porque, exemplo, o teu acesso vai estar um acesso, sei lá dos Estados Unidos, né, França, sei lá, de um país aí distante, beleza? Pelo fato de ser criptografada, uma navegação segura, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que não tem mais nada para me falar sobre isso aqui. O que eu pensava, o que eu sei sobre isso, eu mostrei, eu provei, certo? Eu provei. Eu mostrei no vídeo para vocês. Eu acessei, vocês viram acessando, vocês viram não acessando. Em que momento acessou, onde não acessou, certo? Onde falhou a conexão, os motivos pelos quais falharam, certo? Eu mostrei para vocês. Então, para resumir, eu acredito sim que a internet é dividida em camadas, sim. E para você ter acesso àquela camada, você precisa ser um nó daquela camada para você visualizar o conteúdo daquela camada. Beleza? Então é dividido em camadas, sim. Certo? Eu acredito cegamente nisso. E é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, curte, se inscreve no canal, sempre vai ter alguma coisa. Eu gostei muito do tema da Deep Web, eu acho que eu vou fazer mais outros vídeos sobre isso aí, beleza? E é isso aí. Bola pra frente, papai. Um abraço, turma. Valeu.